boa tarde, boa noite, boa tarde ainda a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro painel do 9º Congresso Internacional de Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital. É uma honra recebê-los aqui hoje com essa mesa muito interessante. Me chamo Clarice Tavares, sou diretora de pesquisa do Internet Lab e vou mediar a conversa de hoje. O tema da nossa 9ª edição do Congresso é Vigilância, Segurança Pública e Processo Penal, em que a gente está debatendo temas como reconhecimento facial, tecnologia de vigilância, espaço urbano e o mercado privado de segurança, a PEC 18 de 2025, PEC da Segurança Pública. O Congresso conta com a contribuição de acadêmicos, pesquisadores, agentes do Estado, especialistas em inteligência artificial, vigilância e segurança pública. Queria reforçar também que ontem a gente teve o lançamento do 8º volume da obra Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital, Doutrina e Prática em Debate, que reúne os artigos e contribuições do 8º Congresso realizado no ano passado, em 2024. Os livros estão disponíveis para download online e tem ali na banquinha lá fora também. Antes de começar, queria dar só alguns avisos. Em primeiro lugar, essa participação é livre, as palestras são gravadas e, terminando o Congresso, todas as palestras vão ser disponibilizadas no site do Congresso e no canal do YouTube do Internet Lab. Certificados de participação serão emitidos para quem solicitou no ato de inscrição e compareceu ao Congresso nesses 3 dias. Logo mais, às 19h30, a gente tem o 4º painel do evento sobre a expansão do mercado de segurança privada em espaços públicos. Outras edições físicas do Congresso também estão disponíveis lá fora. Bom, agora eu queria passar ao nosso painel de hoje, que o assunto é Espaço Urbano, Monitoramento e Controle de Dados. Participam dessa conversa Rodrigo Caldeira, Fernanda Capanucci, Daniel Helder e Rafael França. E lembrando que, ao final, a ideia é que a gente tenha a participação do público e receba perguntas. A gente vai começar com Rodrigo Caldeira, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor e mestre em Direito Processual Penal pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, professor e palestrante. É uma honra ter você aqui conosco hoje. Obrigada. Deixa eu só... Bom, pessoal, boa noite. A honra é toda minha de poder participar aqui do Congresso do Internet Lab. Eu sempre acompanhei, então eu fico muito agradecido com o convite aqui da professora Marta. Pessoal, vamos passar diretamente ao assunto. Então, eu vou discutir um pouquinho com vocês quais que são os fundamentos dessa intervenção, aonde que ocorre, por que nós temos esse tipo de monitoramento. Eu acho que quando a gente vai discutir um pouco de segurança pública, nós precisamos conceituar quando que pode ter essa intervenção, como é que funciona isso. Então, o que é essa segurança pública, né, pessoal? Ela é um estado de ausência de delito. Ou seja, é a tranquilidade da sociedade, né? Nós queremos, então, um estado de normalidade. Para que a gente tenha esse estado de normalidade, então, nós vamos ter atividades tanto repressivas quanto atividades preventivas. Então, essa ideia de segurança pública, ela vai se traduzir em 4 questões, que é o que se garante, quem garante, né? O autor da garantia, contra quem se garante e com o que se garante. Então, pessoal, aqui primeira noção que nós temos que ter de segurança pública é essa questão, então, que a gente quer garantir esse valor de convivência pública, né? Então, a gente quer que a sociedade seja um local harmonioso, que a gente possa se desenvolver livremente, então, por isso que a gente tem essa proteção da segurança pública. Quem garante isso, pessoal? Quem garante é o Estado, né? Quando ele passa, então, a trazer para si essa questão de dirimir os conflitos. E ele faz, então, essa garantia contra os perturbadores dessa segurança pública, da ordem pública, e, então, ele faz isso através do exercício pela administração do poder de polícia. Então, quando nós vamos lá no artigo 5º da Constituição, ele fala assim, né, no caput, que a gente tem direito à segurança. A gente tem uma discussãozinha lá, teórica, se é um direito fundamental ou não, mas a gente já tem isso lá, que é um direito tanto de primeira geração quanto de terceira geração.
Ou seja, lá na Declaração dos Direitos de Virgínia já tinha em 1776, tá? Depois ele foi reproduzido também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então nós temos que lembrar o que fundamenta a nossa discussão aqui é a segurança pública em si. Aqui no Brasil há uma divisão entre polícia militar e polícia civil. A polícia militar faz a parte ostensiva e a polícia civil faz a parte investigativa. Nós temos aqui, pessoal, um problema de falta de norma de intervenção. Quando que pode ter essa intervenção na segurança pública? Nós trouxemos aquele conceito do direito francês de violação de ordem pública. Então, nós temos um conceito aberto que seria, então, traduzido em segurança pública, tranquilidade e salubridade. Vejam que a gente só tem lá no Código de Processo Penal quando a gente fala de busca do artigo 244, mas nós não temos uma conceituação clara de quando isso pode acontecer. Então, fica aqui um pouquinho aberta essa questão. Na questão da inteligência artificial, por que nós tivemos esse boom, então, de utilização de inteligência artificial para a segurança pública? Sempre nós temos que lembrar que a utilização de inteligência artificial ela se dá porque é possível analisar uma quantidade muito grande de dados de uma forma muito rápida. Então, é essa emulação do pensamento humano através de uma análise de um banco de dados que traz a ideia de inteligência artificial na segurança pública. Nós programamos, então, um algoritmo, ele tem as informações de entrada, as informações de saída, então ele vai apresentar uma solução para esse problema que ele foi programado. Vejam, pessoal, aqui nós temos praticamente hoje duas técnicas de inteligência artificial que são mais utilizadas, tanto o Deep Learning, que seria um aprendizado profundo de máquina, em que ele faz essa análise, essa correlação alheio ao pensamento humano, alheio ao raciocínio humano. A gente não sabe como que ele chega nessa situação, ao passo que temos hoje também uma situação de redes neurais. As redes neurais têm capacidades maiores do que o Deep Learning. Ele encontra, então, um sistema de capacidade de aprendizado. Ele encontra também uma velocidade de processamento muito alta. E a grande diferença do Deep Learning para a rede neural é essa tolerância de falhas. Enquanto um trabalha em paralelo, a rede neural trabalha exatamente igual o cérebro humano, ou seja, trabalha em rede. Se a gente tem uma falha em algum ponto, ele continua funcionando perfeitamente. Então, pessoal, dentro dessa introdução, eu queria trazer aqui o que é mais usado, quais são essas técnicas mais usadas hoje que a gente tem. Lá no começo, quando esses programas começaram, a gente teve muito o policiamento preditivo, né? Então ele faz uma análise histórica de dados e ele traz então essas tendências ou possibilidades futuras. Ou ele é feito em cima de análise de locais, ou ele é feito em cima de análise de pessoas. Essa primeira técnica nós tivemos lá no ano de 2013, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro chegou a utilizar esse tipo de tecnologia. O estado de Alagoas também usou esse tipo de tecnologia. Aí, o que hoje a gente tem, e que acho que é praticamente assim, talvez a técnica mais importante, a que a gente mais discute, seria essa vigilância em massa, com o reconhecimento facial. Essa vigilância em massa, então, ela é definida como monitoramento, só que ela é feita de forma não individualizada. Isso a gente não pode esquecer. Então, ela é ampla, ela é indiscriminada, ela pode ser em grupos sem um foco específico, tá? Ao passo, e ela é feita, a gente também tem que se lembrar que ela é feita em espaço público. São esses espaços urbanos, então, que é acessível a todas as pessoas. E o reconhecimento facial, o colega vai falar depois, que ela é uma técnica de identificação biométrica, ela é feita, então, em cima do banco de dados, é tirado um retrato e é feito em cima do banco de dados. Pessoal, outra técnica muito interessante aqui, que nós tivemos também um êxito muito grande, foi a utilização de câmera corporal pela polícia. Ela tem crescido bastante aqui no estado de São Paulo, né? Através do projeto Olho Vivo, e apresenta um grande diferencial em relação ao resto do mundo.
no resto do mundo, pessoal, a gente tem o chamado vídeo intencional. A polícia, ela vai lá e grava o que ela quer gravar. Então, por exemplo, ela vai fazer a abordagem, ela dá início à gravação, depois ela apresenta o vídeo da gravação daquela abordagem que foi feita. Aqui, que a gente usa esse mecanismo na Polícia do Estado de São Paulo, nós temos os dois, tanto intencional quanto de rotina. Fica ligado o vídeo o tempo todo. Então, nós temos hoje uma situação de monitoramento praticamente 24 horas. Existem umas exceções, por exemplo, quando o policial vai ao banheiro, etc., mas ela funciona o tempo todo. Uma outra técnica muito interessante também é o geocercamento, tá? Aqui nós tivemos um caso muito interessante, né? O que é esse geocercamento? Ele marca, então ele fala assim, geographic e fencing, é uma cerca geográfica. Ele marca um ponto, faz um raio e através da produção de dados que foi feito naquele local, a gente consegue identificar quem estava no local, quais dados foram produzidos naquele local. Outra técnica muito bacana também, que é usada há muito tempo aqui já no estado de São Paulo, não sei se alguém já teve oportunidade de ver como é que funciona, o sistema detecta, ou seja, nós sabemos então aonde o veículo está, se ele é furtado na cidade de São Paulo, ele é levado, por exemplo, até Guarulhos, existem vários radares no pedágio que detectam a placa. Se você for lá no batalhão da Polícia Militar, é bem bacana porque ele trabalha com Deep Learning. Você entra lá, digita a placa, você digita o alvo e ele vai aparecer no disparo aonde que o veículo passa. Então ele vai informando em tempo real. Esse veículo saiu daqui, pegou a Marginal Tietê, está seguindo a Dutra. Enfim, ele vai falando exatamente o que está acontecendo e ele emite um relatório. Então, todos esses sistemas, eles são usados através de um algoritmo programado. Para quê? Para que a gente possa, então, ter uma utilização dele com a finalidade de ter um volume de dados identificado, uma produção, um resultado muito rápido. Imaginem se uma pessoa fosse verificar cada placa que passa no pedágio, cada placa que passa numa rodovia dessa. Então, por isso que as técnicas de inteligência artificial, elas ganham essa projeção muito grande. Aí, pessoal, eu fiz um panorama aqui rapidamente de normas e regulamentação do que a gente tem de técnica de inteligência artificial. Na proteção de dados, nós tivemos, resumidamente, aí a emenda constitucional 155/2022, que trouxe como um direito fundamental. Porém, pessoal, na questão penal, nós não temos essa regulamentação. Nós tivemos lá a LGPD em 2018, a LGPD exclui segurança pública de sua aplicação, e então nós não temos hoje uma base normativa de proteção de dados para que nós possamos fazer essa análise. Lá no direito europeu, né, quando foi aprovado o GDPR, aprovou-se a Diretiva 680/2016. Ela é toda a base do que nós estamos usando, mas nós estamos usando isso sem que a gente tenha essa lei vigente aqui, tá? No caso da inteligência artificial, o primeiro regulamento também foi a Resolução 405 do Parlamento Europeu. Ele só trouxe algumas diretrizes de aplicação de inteligência artificial na segurança pública. Porém, lá em 13 de março de 2024, foi aprovado o regulamento da inteligência artificial. É bem bacana esse regulamento, vale a pena dar uma olhada. Em cima do regulamento, foi feito o projeto de lei 2338. Eu acreditava que esse projeto ia passar, tá? Que era o projeto do Rodrigo Pacheco. Ele, infelizmente, ele não... Ele parou, mas ele é bem baseado na resolução 138/2024 do Parlamento Europeu. No dia 24 de junho de 2025, pessoal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública editou a portaria 961. Essa portaria trata de técnicas de soluções de inteligência artificial na segurança pública, tá? É muito interessante. Nós temos duas normas hoje que nós podemos falar assim: existe regulamentação de alguma coisa
no âmbito da segurança pública, existem duas portarias. A primeira é a portaria 648/2024, ela estabelece as diretrizes sobre o uso das câmeras corporais. E a segunda é a portaria 961, que traz as soluções de inteligência artificial na segurança pública. Aqui a gente, pela exposição, como é que a gente ia fazer, eu não consigo explorar, mas vale muito a pena ver, porque a gente tem bastante coisa já estabelecida na portaria 961, tá? Aqui, pessoal, já finalizando, então algumas decisões eu trouxe aqui. O policiamento preditivo, ele foi perdendo um pouquinho de espaço porque ele não está sendo utilizado. Mas a diretiva 680, ou a resolução 405, a resolução 138 e o projeto de lei também, ele veda só a técnica de perfilamento com o fim de classificar indivíduo, tá? Ele não veda a utilização do policiamento preditivo. Mas como a gente tem também uma baixa eficácia de utilização de policiamento preditivo, ele praticamente não vem sendo usado. O reconhecimento facial e a vigilância em massa, não preciso nem dizer, nós estamos com o programa Smart Sampa aqui em São Paulo, quanto ele tem sido usado, né? Nós temos no STJ, uma decisão pioneira lá do agravo, no recurso DHC, agravo regimental, 203.030, em que a questão ela foi, hoje o STJ fala que é legal a utilização do reconhecimento facial e da vigilância em massa, principalmente porque, pessoal, nós não percam de vista duas coisas. Quando a gente fala da LGPD, civil, consumidor, nós temos o consentimento. Quando nós falamos de LGPD penal, quando nós falamos de espaço público, nós não temos, não se exige o consentimento e não existe expectativa de intimidade em espaço público. Então, nós temos um tratamento muito diferente legal quanto a essas situações. E a portaria 961, no artigo 11, copia exatamente a resolução 138/2024 do Parlamento Europeu. Então, ela fala assim, não pode utilizar identificação biométrica à distância, em tempo real, que é a vigilância em massa, exceto para... E ela traz, então, as 5 situações em que ela pode ser usada. Então, hoje, nós temos a possibilidade legal de utilização do reconhecimento em massa, do reconhecimento facial. E para finalizar aqui, pessoal, o geocercamento também tem muito bacana esse julgado, vale a pena ver, que é do caso da Marielle Franco, que o ministro Rogério Schietti também deu um belo julgado para a possibilidade de utilização com indício da ocorrência do ilícito, justificativa da utilização da requisição e período ao qual se referem os registros. Beleza? Espero que tenham aproveitado aí o meu tempo aqui. Obrigado, pessoal. Obrigada, doutor. O tempo não poderia ter sido melhor. Bom, acho que depois desse primeiro panorama, a gente tem muito mais base para as discussões dos casos específicos que vem agora em seguida. Bom, eu convido aqui Fernanda para assumir o lugar do computador para a próxima fala. Fernanda Caponucci é diretora executiva do Internet Lab. Anteriormente, foi diretora executiva da Open Knowledge Brasil e atuou como gestora pública na Prefeitura de São Paulo, liderando iniciativas premiadas de transparência, governança de dados e governo digital. Jornalista pela Universidade de São Paulo, mestre em educação pela mesma instituição e doutora em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas. Também se especializou em transparência e accountability pela Universidade do Chile. Em 2024, realizou pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Münster, na Alemanha, sobre cidades inteligentes e participação política digital. Muito obrigada. Obrigada, Clarice. É um prazer estar aqui nessa mesa. Bom, pessoal, eu vou apresentar uma perspectiva que está aí na intersecção entre gestão pública e tecnologia, né? A governança de dados. Eu não sou do direito, né? Então, acho que é uma visão complementar. E, enfim, a gente vai apresentar aqui um estudo de caso do programa Muralha Paulista, que foi uma maneira que a gente encontrou
de ilustrar, né, de dar mais concretude para algumas das questões que a gente está tratando aqui, né? Então, acho que isso vai ficar mais evidente quando a gente for esmiuçando o caso, embora o nosso interesse seja mais amplo, nosso interesse seja pensar na governança de dados de maneira geral, nessas infraestruturas digitais em segurança pública. Então, a gente vai ter essa visão geral da infraestrutura do Programa Muralha Paulista, a partir das informações que estão publicamente disponíveis, identificar lacunas de transparência no programa, a partir do cruzamento de outras fontes de informação e propor recomendações para uma governança democrática dos dados dos programas de segurança pública. Como que a gente fez essa visão geral, né? Uma etapa, digamos, intermediária dessa pesquisa, né? A gente olhou para notícias e notas oficiais em portais de notícia, no Google, olhou para o site, né? Esmiuçou o site oficial do programa, tudo que traz de informação. Olhou para o Diário Oficial do Estado. Então, ocorrências do programa são mais ou menos 120 desde a sua instituição por decreto em 24 até agora. Documentos da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque teve já um processo, né, de introdutório ali, de fiscalização, então já tem alguns documentos que podem ser acessados no sistema de processos da ANPD. O portal da transparência busca por contratos, convênios. Disclaimer, aqui nessa caixinha a gente não encontra muita coisa. E diários oficiais municipais também, porque a gente se perguntou como é que os municípios estão entrando na formalização do programa, né? Então, o programa, acredito que colegas também vão abordar, mas ele foi instituído por decreto em 4 de setembro de 2024, uma evolução, né, um passo além do Detecta, né, que o Dr. Rodrigo já falou. Ele faz um monitoramento audiovisual. O audiovisual é importante, porque também não é só... a gente fala muito do reconhecimento facial, mas também o áudio que é captado nas câmeras. Inteligência artificial para leitura de placas, né? Como já foi falado. Sistema de alerta para identificar pessoas foragidas ou carros roubados. E promete também controlar furtos e roubos a partir de ferramentas de geolocalização e tratamento estatístico por incidência para estabelecer áreas de risco. Então, tem um elemento preditivo aqui também. Alguns números... Não tem esses números gerais no site do programa, mas o que a gente vai depreendendo das informações é que tem 24 municípios já totalmente integrados em agosto de 25. Tem 540 municípios em processo de adesão e tem já mais de 100 mil alertas emitidos por placa de veículo e 3.100 por reconhecimento facial. Aqui é um diagrama que a gente pode montar esse quebra-cabeça a partir de todas aquelas fontes de informação que eu falei, né? Como que a gente, a partir do conhecimento que a gente tem de informações públicas, de novo, não estou dizendo que é assim que funciona, eu estou dizendo, a partir das informações que estão disponíveis, a gente pode imaginar essa infraestrutura da seguinte forma. Existem sensores, né? São duas fontes de informações, sensores e bases de dados, estaduais e federais. Esses sensores, eles podem vir por 3 fontes. Eles podem vir de colaboradores, a gente vai falar mais disso, de usuários do sistema e do próprio Estado, né? Dos próprios órgãos estaduais. Tem um tal de Fusion Center, que nada mais é do que um data center, onde todas essas informações e dados coletados são integrados. Existe ali um processamento que tem, inclusive, inteligência artificial. E existem, claro, fornecedores privados que interagem com essa infraestrutura e esses dados. Você tem uma camada de governança, né? Tem uma comissão, tem a Secretaria de Segurança Pública, é o gestor, e você tem os serviços que essa infraestrutura oferece. Então, consultas aos registros, né? Oferece para os usuários, como os municípios, por exemplo, né? Consulta às bases de dados, algumas soluções de análise, né, de BI, e o sistema de alertas que eu mencionei. Então, o que a gente vai se dedicar nesses quase 10 minutos que a gente tem aqui? Olhar para as fontes de dados, olhar para essa infraestrutura e olhar para a governança.
Então, fontes de dados. Primeiro, podem ser sensores audiovisuais ou de geolocalização. Equipamentos próprios mesmo, aparentemente, não passam de 500 câmeras, né, os sensores, com cerca de 300 em funcionamento, que estão em delegacias, rodovias, né, e que não necessariamente têm capacidade de reconhecimento facial, tem resolução baixa, enfim. Mas tem um edital aberto para adquirir 1.200 câmeras daí, já com esse potencial de uso para reconhecimento facial. Tem também como fonte as câmeras corporais dos policiais, e começam a ser adicionadas também câmeras do projeto Smart Sampa, que é o do município de São Paulo, né? Por exemplo, 100 foram acopladas a motocicletas da Guarda Civil Metropolitana e da PM. Tem sistemas de monitoramento municipais, tornozeleiras eletrônicas de apenados em regime aberto, parcerias público-privadas para cessão de imagens, então aquelas câmeras de condomínio, farmácias, comércio em geral, né? E a integração com o Smart Sampa, que já faz tudo isso, né, já faz toda essa integração de dados de outras fontes também nesse sistema. Então, é um programa se acoplando no outro. E no Smart Sampa, o que consta são 11.000 câmeras já em funcionamento, né, com esse sistema privado. E aí tem uma outra categoria aqui, que expande um pouco essa noção também, né, do que é... O decreto, ele traz ali no artigo 8º, o que é considerado de interesse da segurança pública. Não da estrutura da segurança pública, né? Então, dados georreferenciados ou audiovisuais de órgãos ou entidades estaduais, como escolas, hospitais, né, unidades de saúde, custeados direta ou indiretamente por recursos públicos e vinculados a concessões e parcerias público-privadas. Então, todo esse universo está passível de ser incorporado, mas a gente não tem informação pública disponível sobre quantas, de fato, estão integradas, né? E a segunda fonte de informação são os registros e cadastros existentes. Vejam, em verdinho ali, é o que está escrito no site que tem, né? É o que consta no site que tem. Todo o resto foi desse trabalho de olhar para outras fontes de informação e que a gente foi vendo a menção a essas outras informações, ou seja, tudo indica que elas estão lá também, né, a partir dessas fontes. Por exemplo, o processo da NPD, né, que pediu informações para o Estado. Eu não sei se vocês acompanharam, por exemplo, a questão dos estádios, né, o reconhecimento facial nos estádios. E na resposta à NPD, em consulta sobre isso, o Estado fala, não, de fato, né, a gente tem lá dados do torcedor e do ingresso dos estádios de futebol para cruzar nessa base de dados. Isso não está dito explicitamente no site, por exemplo. Tem também bases criminais, né, Banco Nacional de Mandados de Prisão, o Banco de Controle da População Carcerária, ou que teve passagem pelo sistema carcerário, e bancos de dados de procurados, enfim, do Ministério da Justiça e da Polícia Civil. Tem diversas bases de dados civis, né? RG, CPF, CNH, pessoas desaparecidas, de veículos, né? Claro, porque se faz, né, a leitura de placas, depois você precisa ver quem é o proprietário desta placa, né? Mas também de embarcações, né, não só de automóveis, né, e outras, né, armas de fogo, o e-mail de telefones celulares roubados, a partir de boletins de ocorrência, né, e o base de empresas. E aí o ponto 2, né, então a gente falou das fontes, e agora como que é essa infraestrutura, como que a gente imagina que ela seja, né? A partir, de novo, do quebra-cabeça dos editais para contratar, né, as empresas, a gente não teve acesso nesse momento aos contratos na íntegra. A gente vê que tem um requisito no próprio decreto, né, que tem uma rede privativa e dedicada exclusivamente ao programa, mas a rede para tráfego de dados, né? Mas, por exemplo, a rede de todo mundo que está integrado ao sistema é privativa? Não sei, essas câmeras privadas, elas estão trafegando por rede privativa? Não dá para saber.
tem aquisição de servidores, né, equipamentos. Diz o decreto também que os softwares e códigos, inclusive os próprios desenvolvidos sob demanda da Secretaria, também estão integrados. E aí tem vários aqui, o nome de alguns fornecedores que aparecem, né, como parte do programa. A Amazon AWS, por exemplo, que é a infraestrutura, né, de nuvem. A Azure, né, da Microsoft, que é outra nuvem, estava em pregão ainda, né, não dá para saber se já está em uso. O consórcio, a Axon e Advanta, enfim, que é principalmente a coisa das câmeras corporais. E tem cooperações também, né, que aparecem ali, mas a gente também não tem os termos públicos, com o FGV, né, que é um projeto junto com a FAPESP, e com o Edge Group, que é um conglomerado ligado ao governo da Arábia Saudita, que faz um acordo de cooperação para lidar com essa infraestrutura. Enfim, e tem processamento por inteligência artificial. A gente não tem informações públicas sobre o tipo de modelo de inteligência artificial que está sendo usado, né? Que tipo de tecnologia está sendo usada aqui para o reconhecimento facial, por exemplo. Mas não só, né? Para aprendizagem de máquina, porque tem a coisa preditiva e tal. Bom, terceiro e último tópico, governança. Cabe à Secretaria de Segurança Pública fazer a governança dessa infraestrutura, e tem uma comissão, né, que tem a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, assessoria técnico-policial, enfim, não tem participação externa, né? Quem acessa... Então, falei que tinha duas categorias, né? Os usuários e os colaboradores. Os usuários, eles fornecem e utilizam os dados na infraestrutura. E aí eles precisam de um processo administrativo para formalizar essa adesão. Um convênio, um acordo de cooperação. Então, além da própria SSP, todos os órgãos e entidades de administração pública direta e indireta do Estado, os municípios, os órgãos dos demais entes federativos, se tiverem relação com a área de segurança pública, concessionárias ou consorciadas, desde que prestem serviços públicos, com potencial interesse de segurança pública. E aí já entra naquela categoria mais ampliada que eu falei. Os colaboradores, eles só fornecem dados para a infraestrutura, eles só acoplam lá a câmera deles, por assinatura de um termo de adesão simples, pelo GovBR, né, o login. E aí é uma questão porque, aparentemente, não tem um processo administrativo para fazer essa adesão, é um formulário simples, enfim. E aí é aqui que as pessoas jurídicas, as empresas, o comércio, é por esse sistema que elas aderem à infraestrutura. Então, quais órgãos são usuários hoje? Isso é o que pode ser, tá? É o que é passível de entrar. Mas quais são hoje? Quantas pessoas são usuários? Podem fazer consultas? Com que tipo de acesso? Né? Onde estão esses convênios? Quantas câmeras? Quantos temos assinados? Em que regiões? São tipos de pergunta que hoje, olhando para as informações disponíveis e mesmo caçando informações em todos os locais, a gente não consegue saber. Tem um instrumento que é o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que, como eu disse, a NPD solicitou, né, e a Secretaria fez e forneceu, mas é muito difícil de apreender qualquer coisa com eles, porque eles estão assim, não sei se vocês conseguem ver, mas totalmente cobertos, né? Assim, com tarjados. Então, é muito difícil encontrar a mesma informação ali. E, por fim, né, a gente se pergunta como ficam os municípios, porque os municípios, eles podem aderir, como eu falei, é um convênio, mas para aderir, eles precisam também ter uma certa infraestrutura de dados e capacidade de enviar informações e fazer parte dessa infraestrutura. Então, a gente vê que eles começam a fazer, ou como no caso de Itapevi, fazer o seu próprio sistema de câmeras privadas, então um programa municipal de adesão das câmeras privadas. No caso de Jaboticabal, autorizam um repasse, eu achei até curioso, porque é o Fórum das Entidades de Jaboticabal para Assuntos Relevantes,
eles fizeram um repasse para essa entidade fazer a operacionalização do sistema. Então, é um outro modelo. E tem um modelo aqui de São Lourenço da Serra que contratou uma empresa aparentemente de única pessoa por dispensa de licitação para fazer a integração dos dados. Então, é só uma superfície assim, de como que a coisa está se dando no âmbito dos municípios, que é muito difícil de observar. E aí eu não vou conseguir desenvolver, mas eu deixei aqui elementos para uma governança mais democrática, que a partir dessa discussão toda a gente pode pensar em como que deveria ser uma infraestrutura, ainda mais, né, lidando com um tema como esse, para que a sociedade realmente consiga fazer o debate do que ela oferece, de como que os dados estão sendo protegidos, enfim. Desde dados brutos, o catálogo dos dados que estão ali, né, que a gente tentou caçar nas diversas fontes, dados orçamentários, a participação social, né, a escuta dos conselhos que já existem, mas também alguma forma de participar no âmbito da comissão de governança e de integridade, né? A formalização dos processos, os relatórios de impacto e de risco aos dados pessoais, a divulgação dos contratos privados, né? Para ver eventuais conflitos de interesse. No Rio de Janeiro, a gente viu conflitos de interesse vinculados às câmeras privadas e agentes do Estado. E os direitos dos titulares, né? Como que eles exercem, para saber que tipo de informação está sendo tratada sobre eles. Então, com isso eu termino, e eu espero também que a gente possa desenvolver mais depois para o artigo do livro do ano que vem. Obrigada. Muito obrigada, Fê. É super interessante ouvir essa perspectiva de infraestrutura dos dados para pensar como isso depois impacta os direitos das pessoas, que a gente vai discutir nessas próximas apresentações. Para essa dança das cadeiras, agora eu chamo Daniel Helder. Daniel é pesquisador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo, além de membro consultor da Comissão de Segurança Pública da OAB São Paulo. Sua pesquisa atual se desdobra em 3 eixos principais: novas tecnologias e práticas de vigilância, policiamento de protestos e controvérsias públicas no campo da ciência e tecnologia. Valeu pelo convite. Minha segunda vez aqui no Congresso do Internet Lab. É sempre legal poder participar. Da outra vez eu estava morando em São Paulo, estava mais diretamente integrado ao NEV. Agora eu estou em Brasília, e entre Brasília e Rio de Janeiro por causa do meu trabalho e vida pessoal. Mas o trabalho que eu vou apresentar hoje ainda está muito ligado ao NEV. Não é um trabalho que fui só eu que fiz, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo sobre análise das câmeras corporais. A gente começou por causa do caso de São Paulo, mas expandiu para tentar olhar para alguns outros estados e tentou fazer um monitoramento sobre o uso nacional. A gente tem olhado para as câmeras mais ou menos desde 2019, 2020, e tentado fazer uma análise de diferentes dimensões. Estão várias pessoas dentro do NEV fazendo esse tipo de pesquisa. Não sei se vocês conhecem, por exemplo, Maria Goretti, fez uma pesquisa bem diferente, olhando para os operadores do direito, para como as imagens são usadas em audiência de custódia, etc. E eu fico mais com a parte de como que as câmeras corporais impactam a prática policial e a interação com os cidadãos. A gente vai mostrar um pouco... eu vou mostrar um pouco disso aqui. Isso é rapidamente só um roteiro. Na verdade, o que motiva essa apresentação é que a gente acabou de lançar um relatório com esse mapeamento sobre como é que as polícias estaduais, fundamentalmente, estão usando isso. Então, a gente olhou para a Polícia Penal, Polícia Civil, mas, obviamente, quem mais usa é a Polícia Militar. Mas eu vou falar um breve histórico de implementação das câmeras corporais, um pouco da metodologia, porque isso é fundamental para entender o resultado que a gente tem. Falar um pouco do mapeamento e aí também os critérios que a gente usou, porque para quem acompanha esse debate pode ter visto que nos últimos anos saíram vários mapeamentos. E os números são um pouco diferentes, um pouco pelo critério que cada instituição usa para tentar entender o que é a câmera em uso, o que é a câmera em implementação, etc. Então, eu vou falar um pouco sobre os protocolos de acionamento e tempo de armazenamento, porque eu acho que para falar de câmera corporal, esses detalhes não são meros detalhes, são fundamentais para entender o impacto. E aí, se der tempo, eu falo um pouco de balanço de evidências e das controvérsias.
Isso chama como isso? Tá. Vou passar rapidamente por um breve histórico. Eu acho importante a gente fazer um pouco da genealogia do uso das câmeras pessoais, porque tem um debate sobre a função delas, né? E quem usa e para que usa e qual é o impacto disso. E quando você vai olhar um pouco o que tem escrito sobre isso, o caso do Rodney King lá em Los Angeles é fundamental. Talvez tenha sido o primeiro grande caso de um cidadão que filmou sem uma lógica mais estruturada. Ele filmou a partir da casa dele, viu aquele flagrante de uma blitz da polícia que pegou um jovem negro, espancou esse jovem negro. Ele tem vários minutos de filmagem. Isso foi usado como prova no ano seguinte, mas os policiais foram inocentados. Não cabe aqui entrar em todos os detalhes, mas isso gerou uma revolta em 93 em Los Angeles. E virou um grande paradigma de cidadãos filmando policiais e trazendo mais transparência para a atividade policial a partir disso. A gente tem, desde os anos 90, uma série de iniciativas da sociedade civil, em várias partes do mundo, para justamente fomentar esse tipo de coisa. Uma das soluções para a violência policial seria a gente começar a filmar esses policiais e tentar usar essas imagens. Isso gerou, obviamente, uma resistência do outro lado, gerou uma série de resistências, inclusive dentro de como é que a gente pode considerar isso enquanto prova, mas dos próprios policiais, de se a gente está sendo filmado, a gente tem também que filmar. A gente também tem que tomar controle de como é que se produz essas imagens e que imagens são produzidas. E as câmeras corporais, na verdade, antes das câmeras corporais, a gente tem uma série de iniciativas com aquela GoPro, inclusive no Brasil, isso muito pouco documentado. Mas as câmeras corporais, como a gente conhece hoje, a gente tem desde 2007 os primeiros testes no Reino Unido, na Polícia Metropolitana de Londres, e elas se disseminaram de fato depois do caso do Michael Brown, lá em Ferguson, no Missouri. Foi criada uma força-tarefa na Casa Branca. Muito dinheiro do governo federal americano foi distribuído para as polícias, e hoje a gente tem mais de 80% das polícias nos Estados Unidos usando as câmeras. E foi interessante que isso marcou um pouco a narrativa que a gente passou a construir sobre as câmeras corporais. A mãe do Michael Brown foi super vocal sobre a importância de ter essas câmeras, falando que se tivesse a câmera, o filho dela não teria sido morto por um policial. Isso virou a grande marca que a gente tem hoje nessa narrativa. Inclusive, marca a controvérsia que a gente tem, né? De muitos policiais olhando para as câmeras como uma espécie de olho acusador sobre a prática policial necessariamente. No Brasil, a gente conseguiu mapear os primeiros testes no Distrito Federal. Eles usaram na Rotan, que em alguns lugares são conhecidas como Patamo, né, que são as rondas táticas móveis, mas foi o primeiro que a gente conseguiu ver, mas foi rapidamente abandonado. Isso é no final de 2012. Quando a gente vai olhar para 2013, já não tem nada. O Rio de Janeiro tem também algumas iniciativas em 2013, ali na época das UPPs, tem algumas iniciativas junto da polícia que atuava no Santa Marta. O Instituto Igarapé fez alguns testes junto com a polícia, junto com o Google Ideas, que para criar essas câmeras, mas na verdade eram smartphones, né? Tem também um teste na Rocinha, alguns anos depois. E São Paulo começa a prospectar, de fato, isso em 2014. Tem um nome que é muito chave nesse processo, que é o Coronel Cabanas. Ele fez, inclusive, a tese dele de altos estudos sobre isso. E desde 2016, 2017, mas fundamentalmente, são feitos vários testes com diferentes tipos de câmeras, diferentes protocolos de uso. E é o caso de São Paulo que acaba virando uma espécie de símbolo nacional disso, até pelo debate que ele gerou. Mas vamos para o levantamento. A primeira questão é a metodologia. O que a gente fez? A gente começou em 2022, a fazer uma espécie de um banco de notícias sobre câmeras corporais em São Paulo e em outros estados, tentando entender como é que se dava a controvérsia política em cima das câmeras, o que era falado sobre as câmeras, mas também sobre a implementação dessas câmeras, testes que eram feitos, as empresas que estavam chegando no Brasil, a Axon, a Motorola e várias outras. E a partir desse banco de notícias, a gente decidiu, no início de 2023, a começar a fazer monitoramento com pedidos de LAI. A gente fez 3 rodadas de pedido de LAI. E esses pedidos de LAI, eles eram um pouco adaptados ao que a gente tinha coletado de evidência do banco de notícias. Então, estados, por exemplo, que a gente já sabia que tinha implementação, a gente fazia um tipo de pedido de LAI muito mais específico, detalhando pedidos de contratos, de protocolos de acionamento, tempo de armazenamento das imagens, etc. E para os estados
para os quais a gente não tinha nenhum dado, a gente fazia as perguntas mais básicas. Vocês têm câmeras? Qual é a unidade que tem câmera? Existe previsão de contrato de câmera? Já foi criado um grupo de trabalho, alguma coisa assim, para avaliar o uso da câmera, etc. Então essas são as variações de pedido. A gente mandava isso para as secretarias de segurança, para quem tinha, né? No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, passou um tempo sem, para a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal. E é importante, a gente coloca abril de 2023, novembro e julho de 2024, mas isso foram rodadas, porque muitas vezes você recebe uma resposta vazia, você tem que recorrer. Então, assim, a de julho de 2024, a gente recebeu resposta praticamente até o final do ano de 2024. De abril e novembro isso também aconteceu, né? E várias vezes a gente não recebia resposta. Por isso que eu botei esse quadro aí. A gente complementava isso com o Diário Oficial. A pesquisa no Diário Oficial é bem complicada, quem já fez pesquisa nisso, vários não são indexados, então se você não sabe exatamente o que você está procurando, né, se a ideia é justamente prospectar o que existe sobre um determinado tema, é bem complicado fazer esse tipo de pesquisa, mas a gente conseguiu avançar em algumas coisas. Não, por exemplo, a gente não conseguiu os protocolos especificamente, mas conseguia saber que ele existia, eu conseguia informações básicas dos contratos, etc. E aí um problema básico para quem trabalha com pesquisa em segurança pública, que é o nível de transparência. A gente, observando as respostas que a gente recebia dos pedidos de lei, a gente olhava que muitas vezes a resposta chegava, mas chegava sem informação nenhuma. Ignorava completamente a lista de perguntas que a gente tinha feito, ou simplesmente dizia qual é o protocolo de uso de acionamento. Existe o protocolo de uso de acionamento, esse tipo de coisa. Era muito comum. Então a gente decidiu fazer uma espécie de uma métricazinha para botar quem estava muito baixo, médio e alto. A gente várias vezes não recebia a resposta, então se a gente somar as 3 rodadas de 27 estados, 10 não mandaram as 3 respostas. A maioria, por isso que a gente colocou no médio, a maioria dos estados mandava respostas bastante insuficientes. E dos poucos estados que mandavam respostas completas, existe um viés aí, porque muitos desses estados simplesmente não adotam as câmeras. Então eles davam uma resposta não, que de fato era a resposta mais transparente possível, porque não tem câmera. Acabaram entrando aí, como Goiás, Mato Grosso, etc. Foram poucos os estados que de fato tinham muitas câmeras e de fato tinham uma maturidade institucional de uso de câmera que de fato mandaram respostas boas, como a Bahia e Santa Catarina, por exemplo. E esse é um mapeamento que a gente fez mais recente. Ele não é tão recente, porque alguns estados já mudaram, mas a última atualização que a gente fez com dados de imprensa, não mais com dados de respostas de lei, foi no início desse ano. A gente percebe que tem 7 estados sem previsão de uso de câmeras ou sem evidências muito claras sobre o uso de câmeras. É importante que esses estados têm histórias muito diferentes. Então você tem Santa Catarina, por exemplo, que foi um estado pioneiro para a adoção de uso de câmeras na Polícia Militar. Se não me engano, em 2019 eles tiveram mais de 2.200 câmeras. Era um programa que chegou a ser bem estudado e eles recuaram no ano passado, cancelaram o programa. A gente tem 8 estados com fase de estudos e testes operacionais que são coisas bastante diferentes, né? Então, assim, o estado respondia um pedido de lei dizendo que tinha um grupo de trabalho na Polícia Militar fazendo prospecção de custos e, por exemplo, protocolos e qual seria o melhor uso para a instituição. A gente colocava nessa categoria. Em implementação, são estados que a gente já considerou que já fizeram estudos, já fizeram testes operacionais, já colocaram lá as suas 100, 200 câmeras em 2, 3 unidades, geralmente nas capitais ou nas regiões metropolitanas da capital, e agora já assinou contrato, está em fase de implementação de fato. Uso com escopo reduzido, que é, na verdade, o que mais tem. Então, eu diria que essa é a principal diferença, se vocês forem ver números com outros levantamentos. O Espírito Santo, por exemplo, é um estado que tem câmeras, mas tem câmeras apenas na Polícia Penal. Ceará é a mesma coisa. Esse tipo de estado a gente optou por colocar como uso com escopo reduzido. A gente pegou alguns estados que eram de fronteira nesse sentido. Por exemplo, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul passou a implementar no ano passado. Eles têm, se eu não me engano, eles têm agora 1.100 câmeras, mas já contratadas para escalonar, fazer um crescimento escalonado para até 3.300 na região metropolitana de Porto Alegre. Mas ainda é um uso que está restrito a menos 10% da força policial. E esse foi o critério, nesses casos que são mais cinza, digamos assim, foi o critério que a gente usou. Então, de fato, em uso, em larga escala,
a gente só identificou São Paulo, Rio de Janeiro e a Bahia, sendo que a Bahia é bem atrás. Opa, tá. Essa é um pouco da evolução dos diferentes pedidos de lá. Como a gente nos 2 primeiros pedidos a gente não conseguiu fazer, não tinha tanta informação para fazer essa estrutura como com os 5 critérios, a gente resolveu juntar todos só com 3, por isso que aqui tem 3 e 6, né, em termos de uso com escopo reduzido em uso, a gente somou para colocar 9. A gente colocando aqui com o Estado, você percebe que de fato tem uma expansão desse uso. E aí eu diria que a expansão se dá por 4 coisas, tem 4 grandes variáveis que influenciam isso. A primeira eu diria que é o exemplo do Estado de São Paulo. Eu não sei se vocês lembram, teve uma matéria que circulou muito, e circulou entre a sociedade civil, mas também entre as forças de segurança, que eu acho que logo no primeiro mês do uso das câmeras corporais caiu a 0 o número de morte decorrente de intervenção policial nos lugares que se usava essas câmeras. Essa é uma manchete que circulou muito e circulou também por tomadores de decisão de outros estados, né? Isso gerou uma pressão para que as câmeras fossem adotadas. O segundo são os tribunais, desde o Tribunal de Contas até tribunais estaduais, pressionando para que as polícias adotassem mecanismos de mais transparência. Isso é fundamental. A gente vê em vários estados, em alguns estados, inclusive, os testes foram pagos pelos tribunais de justiça ou pelo Tribunal de Contas. As primeiras 100 câmeras, por exemplo, que foram colocadas em alguns lugares, são pagas pelos tribunais. A gente tem um protagonismo da STF bastante grande. Imagino que vocês tenham acompanhado o caso de São Paulo, mas em outros casos também. No Rio de Janeiro, a DPF 635, a DPF das favelas, uma das coisas que foi demandada era que se usasse câmeras corporais. E foi uma força importante para isso, inclusive para expandir para as unidades mais operacionais de elite, né, como a CORE da Polícia Civil ou o BOP da Polícia Militar, que resistiram fortemente a usar isso, usavam todo tipo de argumento, desde ergonomia até que ia explicitar as táticas usadas e tal, e o STF foi uma figura importante. Um outro que eu diria que foi muito importante é a sociedade civil. Eu acho que o caso de São Paulo é um caso raro de como é que uma política pública bem sucedida, que foi feita a avaliação de impacto, mostrou que ela é relevante, como é que essa política pública consegue se defender. E aí teve um protagonismo da Defensoria Pública. A Fernanda Valera estava aqui antes. Ela foi super importante para isso, né? O Núcleo de Direitos Humanos, de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria, o pessoal da Conectas também, que fez a litigância, no caso, foi uma litigância da Operação Escudo, que virou uma litigância por causa das câmeras corporais. Acho que esses 3, a imprensa comprou muito também. Então, e tem um apoio no meio da sociedade civil, né? Eu não conheço muitas pesquisas fora de São Paulo, mas em São Paulo já foram feitas 2 pesquisas e está sempre próximo de 90% o apoio para a adoção das câmeras corporais. O meu tempo acabou. Eu posso falar depois se alguém tiver interesse sobre alguns dos outros pontos, mas eu só queria mostrar esse gráfico que a gente, assim, o título que do nosso levantamento é que tem uma expansão, mas essa expansão ainda é muito variável dentro dos estados, né? A gente tem mais de 30 mil câmeras corporais hoje em atuação, mas se você olhar essas 2 grandes colunas, são Rio e São Paulo, a terceira ali é Bahia. Ainda está muito concentrado. A gente está vendo uma expansão, principalmente depois... esse seria o 4º vetor, que é o Ministério da Justiça disponibilizando dinheiro pelo Fundo Nacional de Segurança Pública. Principalmente depois da portaria que o doutor Rodrigo mencionou, a 648, e quando o Fundo Nacional se tornou disponível, são 105 milhões, se eu não me engano, muitos estados passaram a pleitear isso para expandir o número de câmeras. Mas ainda é muito desigual. Como a gente percebe, não há uma adoção semelhante em diferentes estados. É isso. Obrigado. Muito obrigada. Por fim, chamo agora o Dr. Rafael França.
Rafael França é doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo publicado a tese Controle de Fronteiras no Brasil como livro em 2019 pela editora Estante Acadêmica. É mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, doutorando em Direito pela Nova School of Law, onde desenvolve temas sobre reconhecimento facial em espaços públicos, e Integração Contemporânea da América Latina pela UNILA, onde pesquisa sobre uso de dados pessoais e controle pelas fronteiras terrestres no Cone Sul. Muito obrigada, doutora. Boa tarde, né? Quase boa noite. Boa noite já. Muito obrigado novamente à doutora Marta e à professora Helena pelo convite, pela oportunidade. A minha fala aqui é uma fala que chega ao final do painel, então é bem mais difícil, né? Para algumas lacunas, mas eu vou tentar ser bem sucinto. E a primeira notícia que eu tenho para dar para os senhores é: agora todas essas câmeras que eles falaram aqui, ela voa, né? Então a situação é bem mais complicada. A minha pesquisa trata exatamente de reconhecimento facial e essa capacidade de identificar ou verificar a identidade das pessoas, né? Acho que todo mundo que sabe a diferença em identificar e verificar, né? Quem tem o telefone que desbloqueia com o próprio rosto, né, conhece a verificação. A identificação é aquilo que acontece quando a câmera está na rua e é consultado um monte de dados a partir do modelo formado pelos traços faciais daquela pessoa que passou em frente ao sensor. Bom, o drone todo mundo conhece também, é a câmera que voa. O drone em si não é nada mais, nada menos que isso, com um zoom, né? Um zoom muito forte às vezes, com a qualidade crescente de imagem, de bateria, para ficar mais tempo voando, que tem um operador ou operadores por trás dessa máquina. E o que realmente incomoda as pessoas, e é o tema da minha pesquisa, é essa diferença entre privacidade e anonimato, né? Eu quero, às vezes, ficar sozinho e eu não vou ficar em casa, eu vou para o meio da rua. No meio da multidão, eu me misturo e fico anônimo, né? Eu não quero que ninguém me veja. Não, hoje em dia, crescentemente, não ficaremos mais sozinhos. Estaremos sempre sendo vigiados e acompanhados. Então, o anonimato é quando ele se quebra, quando a câmera consegue saber, ler a minha face e saber quem eu sou. Botar um CPF embaixo da minha foto. Aí eu perdi o anonimato, né? Esse é o grande problema do espaço público. A minha pesquisa realmente trabalha em cima desse acesso do Estado, ou das forças policiais, ou do condomínio, ou da Receita Federal, ou de quem quer que seja, a minha identidade, a minha identificação em espaços acessíveis ao público. O que inclui também aeroportos, estádios de futebol e por aí vai. Bom, aqui um mapa global do uso, em 2024, da tecnologia em si, de reconhecimento facial, né? A fonte está ali embaixo. E, de antemão, também eu quero deixar bem claro que a minha fala aqui é uma licença acadêmica da minha instituição e, em hipótese alguma, eu represento a visão oficial do órgão, né? Que a gente pode evidenciar que alguns países estão bem avançados no uso da tecnologia, né? A gente vê a China, a Rússia e o Brasil também figurando, né? Quase que fecha os BRICS para o uso da tecnologia junto com os Estados Unidos, né? Próximo já mostra o uso policial da tecnologia, né? Nós vemos aqui o Brasil não tão avançado, mas crescendo, e a Argentina no continente tendo aí um avanço bem maior no uso do reconhecimento facial para fins de uso policial, né? Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e China também complementam aí e Coreia do Norte também. Bom, a grande situação envolvendo, e eu fiquei aqui desde o começo do Congresso, eu acho que o pulo do gato, vamos dizer assim, é saber como são formados os bancos de dados para treinamento dessa tecnologia. Onde essa tecnologia vai buscar os padrões ou os modelos para comparação, né? Então, todos nós tiramos fotos, desde que a gente nasce, criança, já
e nós tiramos fotos, as fotos são parte de algum banco de dados. É quase impossível ficar sem tirar foto. Né? Essa pessoa que, por acaso, conseguir essa mágica de ficar sem ter a sua foto em algum banco de dados, ela vai ser, quem sabe, um ninguém, porque ela vai encontrar grande dificuldade de se integrar à sociedade. É preciso fazer parte disso. E isso eu trago aqui a questão de que é uma tecnologia que eu coloquei aqui embaixo, ela não vai ser desinventada. Ela não vai retroceder. Né? Resistir e regrar talvez seja melhor do que simplesmente banir. Porque o uso comercial é muito forte e o apelo para a segurança, né? A gente estava conversando agora antes do intervalo com o doutor Daniel e a doutora Sandra, o medo vende muito fácil. Né? É muito bom vender medo, todo mundo compra medo. Né? Se eu falar para vocês que eu vou instalar câmeras para ficar mais seguro, todo mundo vai comprar essa ideia. Né? E agora tem algumas expressões anglicizadas aqui. Function creep. Tá? Atualmente eu estou nessa função. Eu sei que tem uma câmera me filmando. Né? Então eu vou agir conforme essa situação. Nós também agimos assim quando sabemos que estamos sendo filmados. Né? Então, quando nós passamos, por exemplo, na Ponte da Amizade, eu já falei 1000 vezes isso, mas entre Cidade do Leste e Foz do Iguaçu, eu vou me portar de uma maneira diferente, porque eu sei que talvez, quem sabe, tem uma câmera ali me filmando. Né? E eu coloco, inclusive, eu falei que agora com o doutor Daniel, essa situação os próprios policiais, que se tem algum policial na plateia que já andou com a GoPro filmando, e foi cumprir um mandado de busca e apreensão, o procedimento é robotizado. Porque a gente tem a ideia de que alguém vai um dia ver aquilo ali. Né? Não pode falar mal do chefe. Né? Automation bias. Né? É o viés de máquina. A ideia de que quando eu confio que a tecnologia é melhor do que o meu julgamento. Embora eu tenha uma desconfiança que aquela foto que apareceu ali não é aquela que está na minha investigação, naquela pessoa do mandado de prisão em aberto, eu vou ter a ideia de que a máquina sabe mais que eu. Porque a tecnologia, falam tanto em IA, né, tantas revistas, tantas pessoas falando que é tão importante, eu vou acabar cedendo à máquina. E o último invertir é o chilling effect, que é o que eu estou sentindo agora na filmagem. O function creep é o contrário. É a ideia de que eu tiro a minha imagem para um banco de dados, para uma função específica. Por exemplo, eu vou tirar um passaporte na Polícia Federal, eles tiram a minha foto. E, de repente, aquela foto que eu cedi para fins de passaporte, ela vai parar num banco de treinamento de dados para fins de admissão ao emprego, uma empresa tal. Eles pegam aquele meu dado que era para um fim e colocam para outro fim. Né? Subverte aquele meu consentimento. Eu consenti para passaporte e vou acabar tendo a minha foto comparada para fins de cumprimento de mandado de prisão. Né? Tudo isso daí me diz o quê? A questão da expectativa de privacidade. Né? Quando eu ando pelas ruas, eu não ando com minha carteira de motorista, o meu RG, agora meu CPF, pendurado no pescoço. Né? E o que acontece quando eu estou no meio da multidão e eu não quero que as pessoas saibam que eu estou ali, não representa que eu consenti, entre aspas, que aquela câmera tal, ou que aquele drone tal, copie meus dados faciais e faça uma comparação no banco de dados. Né? Eu não consenti previamente que isso acontecesse, mesmo em espaços públicos, mesmo em espaços acessíveis ao público. Eu tenho que consentir. Porque o Brasil vive um colapso de identificação. Né? Ninguém mais confia no nosso RG. Todos estão agora tentando um segundo fator de segurança. Né? Um segundo fator que me forneça mais segurança que eu sou eu. Né? A leitura da íris, a digital, o reconhecimento facial e o que mais no futuro? Meu DNA... não sei o que mais vão me cobrar para que eu tenha que provar que eu sou eu. E a questão do drone, e que a decisão que o doutor Rodrigo colocou, eu acho que eu vou citar a mesma decisão, por número eu não sei. Mas eu acho que a decisão é muito importante para provar que a questão do drone, sendo uma câmera que voa, ela é uma câmera que voa em diversas direções e ela tem um zoom, até às vezes usa tecnologia termal para saber quem está ali naquele local.
E isso leva a crer que, se ela voar na minha janela e a câmera conseguir focar dentro do meu quarto, é uma busca e apreensão, é uma invasão de privacidade. Se ela voar sobre meu quintal cercado ou não, a parte de trás da minha casa, ela vai me ver daqui a pouco de short, andando sem camisa, e isso é uma invasão de privacidade. Para tudo isso, tem que ter um controle jurisdicional muito forte, porque para descambar para invasão indevida é um toque, certo? E também o período de voo. Há drones hoje que voam por dias sem precisar recarregar, né? Drones com tamanhos mínimos, né? Com capacidade máxima de zoom. E está ficando cada vez mais barato. E então a trilogia, ou a trinca do fim do mundo, são os drones, a tecnologia de reconhecimento facial acoplada com IA, né? Que consegue processar volume de dados de um modo absurdo. Vamos lá? Acontece que o nosso regulamento para fins de drone é de 2017. A LGPD é 2018, então já está atrasado em relação à nova legislação. Temos um PL, agora 2025, o 36/25, que tenta regulamentar o uso de drones em segurança pública, em força de segurança, mas está lá ainda na votação, e a leitura do projeto, na minha visão pessoal, profissional, ela já vai entrar defasada assim que ela for aprovada, né? Então nós vivemos uma fragmentação terrível com projetos conflitantes. Então hoje em dia subir um drone está quase que liberado para fazer exatamente aquilo que você quiser, né? Esse aqui é um dos julgados, não sei se é o mesmo do doutor. Eu sublinhei algumas com todo respeito, algumas partes aqui. A parte do item 4. A requisição de imagens de locadores localizados em via pública não está sujeita à cláusula de reserva jurisdicional, pois não se relaciona com a intimidade ou vida privada dos cidadãos. Se eu frequento determinada loja de venda de tal produto e eu não quero que ninguém saiba, é uma coisa particular minha, mesmo ela estando em ambiente público, eu acredito que é uma invasão da minha privacidade, né? Se eu faço isso ou aquilo da cidade, eu não estou autorizando que todo mundo saiba que eu faço, né? Eu quero me misturar na multidão, né? E até que alguém me prove que eu estou cometendo um crime. Nós não podemos viver numa sociedade em linha de reconhecimento perpétuo, né? Tem um termo em inglês para isso, aquela linha de reconhecimento, todo mundo com uma placa na mão, com um número, virando ao lado, para que a câmera me diga se eu vou ser preso ou não, né? É recente esse julgado. Eu mesmo, né? O segundo, passou, né? Passou. O segundo, a questão de discussão consiste em saber se o monitoramento realizado por câmeras instaladas em via pública sem ordem judicial configura ação controlada, né? Ou se ou ilegal, né? Abaixo. A Câmara exclusivamente registrou a movimentação investigada em espaço público, sem invasão de privacidade protegida constitucionalmente. Algo que poderia ser feito por qualquer agente policial de forma presencial. E aqui a crítica. Agente policial não filma, não pode fazer ir e voltar com a mesma filmagem. Ele não tem zoom, né? Nós não temos zoom acoplado nos nossos olhos. Ele se cansa, ele perde a memória. E ele tem uma altura da chamada plain view, da visão direta. Se eu coloco a câmera no poste, né, na frente da casa de uma pessoa, filmando a entrada e saída dela sem ordem judicial, eu acredito que isso vai ultrapassar um pouco o que aqui foi decidido, entendeu? Se o drone voa de forma insistente ao redor ou por cima da casa de alguém, filmando espaços reservados daquela casa ou não, ou somente a entrada, isso também vai ingressar numa esfera de intimidade que ultrapassa um pouco a questão da decisão judicial aqui. Bom, para encerrar então, no prazo, eu vou propor aqui, novamente com a licença acadêmica, todo match, ele, tem que ser um falso positivo em potencial. Nós necessitamos ter supervisão humana e comprovações outras antes da ação policial. Agora de tarde ou de manhã, houve a indicação de uma pessoa que foi 5 vezes parada pela câmera de reconhecimento. Todo o uso da tecnologia a partir de drones não prescinde de ordem judicial e deve ser restrita a situações específicas. Isso para fim de aplicação da lei.
tá? Para investigação criminal e aplicação da lei, tá? E sugiro, inclusive, antes que a coisa degringole, que nós tenhamos a imposição de uma moratória a esse uso indiscriminado em espaços acessíveis ao público, até que venha uma ordem judicial, ou melhor, uma lei, e não uma portaria. Eu prefiro que venha uma que possa nos dar um pouco mais de segurança, tanto na ação policial, na investigação, no processo, quanto na manutenção dos direitos fundamentais das pessoas que circulam por esses espaços. Seria isso. Muito obrigada, doutor. Bom, foi realmente um grande panorama que a gente conseguiu ter com esse painel, muito complementar. Eu queria agora abrir para perguntas do público. Não sei se tem questões tanto para a mesa como um todo ou para algum dos palestrantes especificamente. Bom, boa noite. Sou Ivan de Franco, advogado. A Fernanda, já no painel da manhã, tinha trazido a questão que as câmeras, por vezes, não só captam as imagens, como também captam áudio, né? Portanto, é uma captura audiovisual de conversas, de interações entre as pessoas. Eu queria ouvir de vocês se existe qualquer tipo de expectativa de intimidade numa situação que você está na rua andando, ou se é esperado que seja captada a sua imagem, ou ainda pior, que seja captado o que você está conversando com alguém num espaço público. E num cenário em que as câmeras voam hoje, como o doutor trouxe. Ou seja, me parece que tem uma expansão completamente desregulada, pelo que a gente tem notícia, de um vigilantismo, né? Enfim, de um cercamento da vida pública das pessoas. E, enfim, dentro desse cenário, quais que são as salvaguardas que a gente tem hoje? Porque, pelo que vocês mostraram, as decisões judiciais muitas vezes estão agasalhando esses entendimentos que conseguem identificar as pessoas por meio de mecanismos desregulados, vamos colocar assim. Então, assim, dentro desse cenário, muito embora o doutor tenha sugerido a moratória, eu até concordo, mas pragmaticamente falando, no cenário que isso existe, com a expansão de Muralha Paulista e outros tipos de programas similares por São Paulo e por outros estados, quais são as salvaguardas que vocês veem hoje para garantia de direitos fundamentais em situações como essa? Obrigado. Eu vou abrir para ver se tem mais alguma questão para a gente fazer um primeiro bloco, de repente, de questões. Acho que a gente pode vir as duas. Boa tarde. Só legal, não sei se eu liguei muito. Isso, quase. Boa tarde, meu nome é Faiola, sou advogada. Eu parabenizo a todos e todas, excelente programação completa. A minha pergunta é com relação se tem alguma pesquisa com relação ao Smart Sampa ou Muralha Paulista, com relação aos agentes, quem são os funcionários, quem são as pessoas que manipulam essas, como são feitos os treinamentos internos. Eu lembro que teve o secretário, se não me engano, Orlando Moran, fez uma divulgação do local, e eu lembro que tinha algumas pessoas muito jovens, assim, no local. Então, por isso, também um pouco a minha pergunta de quais são esses fluxos internos, né? Se existe esse retrato. Obrigada. Boa noite, eu sou a Júlia, eu sou servidora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e mestranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E pesquiso na área, e a minha pergunta é em relação, o doutor Rodrigo mencionou, né, a questão da legislação europeia, e tem principalmente a questão da Alemanha, tem diretrizes muito concretas, né, em relação ao tratamento de dados, principalmente na questão ser utilizados, né, no processo penal. E a minha pergunta é se vocês acreditam que seja viável um estudo comparado para talvez implementar algumas dessas medidas no nosso país, considerando principalmente, né, as nossas diferenças econômicas, sociais, enfim, se vocês acreditam que seria algo interessante e talvez trouxesse algum resultado.
Obrigado. Eu tenho, na verdade, uma pergunta para Fernanda. Eu fiz, junto com alguns colegas do NEV, um tempo atrás, uma pesquisa ainda olhando para o Detecta. E uma das coisas que a gente viu e também que foi confirmado, por exemplo, no relatório lá do Tribunal de Contas do Estado, acho que de 2017, é que apesar de toda a arquitetura de integração dos softwares e de fluxo de dados, etc., você tinha ainda as ilhas. E no dia a dia da operação, o policial não conseguia acessar o Detecta e entrar nos diferentes sistemas a partir do Detecta. Então ele tinha que sair do Detecta, entrar no Photocrim, sair do Detecta, entrar no Infocrim. E eram coisas muito básicas que faziam com que esses softwares não conversassem. Entre eles, por exemplo, não sei, o software da Polícia Civil usava Linux e o outro usava, sabe, coisas muito básicas que não foram pensadas no momento da integração. Eu queria saber se isso segue de alguma forma no dia a dia do Muralha, se vocês viram isso. Bom, eu vou sugerir então que as respostas sigam a ordem das falas, começando pelo Dr. Rodrigo Caldeira. Bom, quanto à primeira pergunta do Dr. Ivan, me parece que ela se assimila à captação ambiental, né? A captação ambiental é lícita pelos nossos tribunais, se eu não me engano, a decisão tem do STJ. Eu não vejo como falar que essa captação é ilegal, que essa captação do áudio é ilegal. A autorização para isso não tem cláusula de interceptação, por exemplo, não tem uma reserva jurisdicional para que isso seja tratado como uma interceptação telefônica, por exemplo. Então, assim, por si só, não vejo como uma ilegalidade essa captação do áudio. Quanto à segunda pergunta da colega, né, eu tenho só um pouco de conhecimento do Smart Sample. Então, assim, eu gostaria só de deixar talvez com os outros colegas, mas pelo que eu vi, foi feito o treinamento, tem o centro lá do Smart Sampa, né? Ele trabalha também com esse Deep Learning, ele trabalha mais ou menos com a mesma característica do Detecta. Então ele faz o reconhecimento facial, hoje trabalha com a acurácia de 92%. Então se bater 92% de reconhecimento, que ele vai disparar no sistema, ele vai fazer exatamente essa identificação. E a partir disso tem o reconhecimento, tem a parte humana também. Então, todas essas decisões automatizadas, elas passam para a decisão humana. Isso tem também na resolução, quanto na diretiva, essa proibição de que se faça por si só por decisão automatizada. Então, nessa parte, eu acredito que ela é feita, então, pelo centro criado lá do Smart Sampa. A terceira pergunta, cadê a colega? A terceira pergunta, eu fiz, o meu doutorado, ele trata exatamente da segurança pública China, Brasil, Alemanha. Então, todas essas técnicas que eu cito todas da Alemanha também, todas da China. Eu acho que é possível a aplicação, né? A Alemanha ela é o berço dos direitos fundamentais, principalmente da proteção de dados. O processo penal alemão, ele vai utilizar a ponderação de mais ou menos restrição de direito fundamental. Então ele traz bem assim, bem quadradinho, vamos falar assim. Ele vai falar assim, aqui nós temos mais restrição de direito fundamental, eu trago mais exigências. Aqui nós temos menos restrição de direito fundamental, eu trago menos exigências. Então eu acho que é possível a aplicação, inclusive a diretiva 680, ela é baseada já nessa experiência alemã. Então, nós trazemos já toda essa legislação alemã e hoje nós temos alguns julgados já, e nós temos lá nos Landers, né, nos estados, alguns programas. Então, por exemplo, tem o Racendata, que é um programa de determinado Lander. Então, assim, é bem bacana. Eu acho que a utilização da legislação alemã, ela vai acabar sendo, né? Aqui, inclusive, a gente acaba importando muita coisa, muito julgado da Alemanha, utilizando principalmente nessa questão de ponderação de direitos fundamentais. Tá? E eu queria só agradecer a todos aqui pela paciência e muito obrigado. Ótimas perguntas, ótimas perguntas. Começando pela questão do áudio, né? O doutor Rodrigo falou sobre a questão da legalidade. Eu tenho algumas preocupações em relação à proteção de dados e à governança dessas informações, né?
Primeiro porque a gente não está falando só de agentes públicos que estão capturando, então a gente está falando de agentes privados, e aí não tem dispensa de LGPD, enfim, para agentes privados, eles não são operadores da segurança pública. Então a gente está falando de câmeras que estão em condomínios, e aí tem uma fronteira tênue do que é o espaço público e privado, porque elas, sei lá, você está no hallzinho de entrada do seu condomínio conversando, né? E aí você tem uma expectativa de intimidade ali. Então, acho que esse áudio, ele é mantido nessa infraestrutura, ele é transcrito para fazer buscas de dados. A gente viu o Dr. Palhares aqui de manhã falando da investigação do 8 de janeiro, como que todos os áudios, né, eles só conseguiram investigar todos os áudios que eles coletaram nos WhatsApp apreendidos, porque eles fizeram uma transcrição automática e conseguiram fazer queries, né, investigar essas bases de dados. Será que isso está acontecendo nessa infraestrutura? A gente, pela documentação pública, não sabe. Eu acho que seria aí um nível a mais, né, de informação, e eu acho que as pessoas não fazem a menor ideia. Toda vez que eu falo para alguém que sabia que ela tem capacidade de capturar áudio também, muita gente não sabe. Então, acho que tem esse ponto aí, que eu não sei do ponto de vista jurídico, mas me preocupa do ponto de vista da infraestrutura de dados que está sendo criada, né, em torno dessa informação. Inclusive porque a gente também tem essas câmeras em escolas, né, a gente está falando de áudio gerado por crianças e adolescentes, né, em espaços de hospitais, e aí a gente pode estar falando de médicos conversando sobre pacientes, aí tem mais dado sensível. Então, é um nível, assim, de informação que extrapola só a imagem, que acho preocupante. Mas não sei dizer também, Rivan, como que a gente trata isso, né? Acho que esse é um dos temas que a gente quer aprofundar com pedido de informação e entender melhor. A Faiola também fez uma pergunta interessante sobre quem são os agentes que operam essa infraestrutura. A gente viu nessas licitações, tem a licitação da central de monitoramento. Então, você também tem, possivelmente, agentes terceirizados capazes de fazer esse monitoramento. Esse vídeo do Smart Sample, eu acho que eu vi, eles mostrando, tem um do Estadão, de 5 minutos, acho que tem, inclusive, uma entrevista sua nesse vídeo do Daniel. Muito, muito legal. Ele mostra lá, né, a central, e me chama a atenção, por exemplo, eu fiz uma coisa parecida para o Smart Sample, mas trouxe o Muralha Paulista aqui. Ônibus, né? Então, eles têm lá na tela, eles ficam olhando dentro dos ônibus, as câmeras estão instaladas nos ônibus. Então, tem agentes, todos aqueles usuários que eu falei, a gente não sabe quantas pessoas estão autorizadas. E aí eu já passo para a questão do Daniel, porque essa questão dos silos dos dados é um tema que a gente sempre fala, né, no universo de gestão de dados, que tem silos, né, ou seja, essas paredes, esses containers que a gente tem, que atrapalham muito a gestão pública, porque a gente quer que os dados fluam entre um órgão e outro, e tem silos que são pensados para conter mesmo a troca de dados. Eu vi nos últimos anos uma discussão muito forte de interoperabilidade e uma mudança de paradigma para data lakes, que são grandes dados, lagos de dados, e a centralização de dados. E aí tem arquiteturas que você pode fazer, mesmo que você integre todos os dados, para prevenir o acesso. Então, os Estados Unidos, por exemplo, tinham muitas normas específicas para conter o acesso de um órgão para outro, que agora, no governo Trump, foram derrubadas em nome da centralização de dados. E me chamou a atenção o nome Fusion Center, e não Data Lake, ou Data Warehouse, ou Data Center, que tem sido usado especificamente em segurança pública, como esse grande lugar onde estão centralizando dados. Então, eu acho, né, pelo que a gente vê dos elementos ali, da infraestrutura, que
não tem mais silos nesse sentido. Eles estão colocando tudo ali e não fica claro que esses agentes que acessam os níveis de permissão para cada coisa. Porque mesmo com tudo ali centralizado, você poderia dizer se essa pessoa não tem acesso a essas variáveis. E aí a gente também não tem informação sobre isso. Quais são os níveis de acesso para cada tipo de usuário? É uma pergunta também que a gente quer tentar responder no futuro. E obrigada. Eu acho que a única pergunta que eu posso contribuir um pouco mais é justamente sobre o Smart Sampa. E assim, tem várias dimensões sobre o Smart Sampa, né? O Smart Sampa não é necessariamente uma ferramenta de segurança pública, é mais uma ferramenta de gestão urbana, e que tem essa coisa de controle da ordem urbana como uma característica muito forte. O Paulo está aqui, ele fez uma avaliação de impacto, imagino que depois ele possa falar disso, mas o que me interessa quando eu olho para esses mecanismos, esses grandes centros de monitoramento, é um pouco o dia a dia do guarda que está assim, fatigado lá, que tá meio de saco cheio e tá com todo aquele material na frente dele. E o que ele faz com tudo isso? Porque quando você vai fazer uma espécie de uma etnografia do trabalho de monitoramento, você vê que é isso mesmo que marca. Ele faz ali o trabalho operacional dele, mas ele também tá a fim de fazer outras coisas, de brincar com o aparelho, etc. E você vê em uma série de pesquisas, isso eu vi ao longo das minhas pesquisas, mas também outras, o Bruno vai estar aqui, acho que amanhã, o Bruno Cardoso da FRJ, ele fez uma pesquisa super interessante no 19º Batalhão de Copacabana. Eram ainda aqueles centros de monitoramentos antigos, né, sem câmeras de reconhecimento facial, PTZ, etc. Não, mentira, PTZ tinha. Eles conseguiam mover e dar zoom. E aí o que ele mostra um pouco é que os policiais tentavam fazer os flagrantes para fazer aquele sistema funcionar de fato para diminuir o número de roubos, etc. Mas os policiais também ficavam seguindo mulher de biquíni na praia, às vezes olhavam briga de casal na rua, tentavam olhar para dentro da casa das pessoas. Eu, na minha pesquisa, olhei para 2 casos. Um deles era um policial que tinha batido de carro e ele queria tentar pegar as imagens para ver se ele poderia usar essa imagem de alguma forma. Esse tipo de coisa é muito comum. Quando abriram, por exemplo, uma das coisas que o Glenn fez lá com o caso do Snowden, pegar todo aquele material, você olha que tem muito assim, uma nave que o cara pode usar, ele pode fazer uma série de coisas e de fato tem implicações, óbvio, para a segurança pública, mas tem implicações para um policial querendo saber se a mulher dele está traindo ele, querendo ver se o filho dele está de fato indo para o colégio e voltando para casa. Então tem um pouco disso, né? Óbvio que tudo isso deixa um log ali no sistema, mas só quando dá um problema que alguém vai ver o log. Então acho que me preocupa um pouco mais esse dia a dia assim, da coisa. É óbvio que todos os outros problemas são super importantes. Eu não estou aqui tirando todos os problemas. Estou dizendo que o Pablo vai falar de todos esses problemas. Mas essa dimensão acaba sendo um pouco esquecida. Acaba deixando menos registro, etc. Também são super importantes para a gente pensar para o dia a dia dessas ferramentas. É isso. Queria agradecer de novo o convite. E feliz de estar aqui. Bom, então, para fechar, eu acho que posso contribuir na questão da gravação em público, né, de áudio, e eu vou lembrar aqui uma decisão da Justiça norte-americana em relação à privacidade, que não está ligada aos locais, às pessoas, né? Então, quando eu entro no provador de roupa na loja e passa a cortina atrás de mim, eu me sinto um local privado, eu não quero que ninguém tenha acesso ao que eu estou fazendo. E isso, claro, não vai se refletir quando eu estou na rua, em público, mas tem alguns locais, algumas situações quando eu estou em público, e a doutora Fernanda colocou isso daí muito bem, que eu me sinto na condição de falando uma coisa em segredo, em privacidade, ou me comportando de modo reservado. Me sinto bastante incomodado com a ideia de que alguém possa estar filmando, ou pior ainda, gravando o áudio, ou quem sabe até lendo o movimento dos meus lábios para saber o que eu estou falando naquele local. Basicamente, seria isso. Obrigado. Bom, então, eu queria muito agradecer aos palestrantes. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente. Agora a gente vai ter um coffee no corredor ao lado. Às 7h30 a gente volta para retomar essa discussão para o próximo painel que chama A Expansão do Mercado da Segurança Privada em Espaços Públicos, que a gente aprofunda essa discussão olhando agora para o setor privado. Obrigada.
Vamos.